Eu pergunto, caso você seja eleito presidente da República, como é que você vai lidar com o Supremo Tribunal Federal? O que você acha dessa frase, bandido bom é bandido morto? Olha, o bandido que enfrenta a polícia tem que ser neutralizado mesmo. E o policial que mata ou que neutraliza esse marginal que está armado com um fuzil, ele não tem que ser investigado, ele tem que ser condecorado. Porque, graças a Deus, Serginho, a gente ainda tem pessoas nas nossas polícias que se dispõem a colocar a vida deles em risco pela nossa. O que o senhor faria para dar um pouco de vergonha na cara dessa gente? Se você for eleito, o que você vai fazer com o Bolsa Família? Eu no Bolsa Família vou fazer igual fez o presidente Bolsonaro. Como é que o atual governo faz? Eles mantêm as pessoas dependentes do Bolsa Família. Como é que o Bolsonaro fazia e a gente tem que voltar a fazer, Ratinho? Ele dava uma porta de saída, falava assim, ó, se você arrumar um emprego, você que está no Bolsa Família, se você arrumar um emprego, você vai ficar mais 2 anos recebendo o Bolsa Família, mais o seu salário e mais R$200. O governo vai pagar para você arrumar um emprego. Sim. Para que a pessoa possa se acostumar a viver do emprego e não depender mais do Bolsa Família. Teria alguma coisa que você faria diferente do seu pai, caso seja presidente? E o apresentador Ratinho ali do SBT pegou pesado com o Flávio Bolsonaro, mas ele deu uma invertida até nos jurados que estavam ali para fazer essa sabatina e ele saiu muito bem. Inclusive, ele vai falar aqui algo sobre o Jair Bolsonaro que você precisa ver, o Brasil precisa ver isso. E falou sobre o STF e sobre o Lula. Pessoal, essa entrevista está sensacional. Eu cortei aqui algumas partes, os melhores momentos para você conferir agora. Confira aí, dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal para você ver outras matérias como essa, é gratuito. Veja aí os melhores momentos dessa sabatina que pegou fogo ali no SBT com o Ratinho. Eu pergunto, caso você seja eleito presidente da República, como é que você vai lidar com o Supremo Tribunal Federal? Caso o senhor seja eleito, como é que o senhor vai lidar com o Supremo? Eu sempre tive uma relação respeitosa. Eu da família, enquanto meu pai foi presidente da República, eu sempre busquei distensionar essas relações. Então, conheço pessoalmente a grande maioria deles. Eles me conhecem com a minha forma de trabalhar. Eu acredito, mais uma vez, que a solução está na política. A lei tem que voltar a ser cumprida nesse Brasil. Não dá para o Congresso Nacional tomar uma medida lá, por exemplo, de acabar com o IOF em cartão de crédito, que foi o que o governo Lula aumentou o IOF. O Congresso vai, derruba. Não, chega de imposto. Ninguém aguenta mais imposto. É tesouraço nos impostos, como eu pretendo fazer. Vai ser tesouraço nos impostos, tesouraço na corrupção. Entra na minha rede social, @Flávio Bolsonaro, que vocês verão como. É dessa forma que a gente tem que voltar a fazer a legislação ser cumprida, Ratinho. Porque hoje a gente tem um Congresso que está amedrontado, está preocupado com as coisas que são feitas ali para... Parece que precisa deixar as pessoas amarradas de alguma forma para ter o controle sobre o legislativo. A gente está discutindo um projeto de lei que trata de anistia, já virou dosimetria, quer dizer, uma redução das penas, e quem está impondo o que pode ou não pode ser aprovado é um ministro do Supremo. Isso é uma interferência de poder, está errado. Eu vou aproveitar e fazer mais uma pergunta que é importante, porque muita gente me pergunta isso. Vários empresários brasileiros estão saindo do país, indo agora para o Paraguai, agora indo ao caminho da Bolívia também, né? Estão saindo do Brasil, estão colocando suas empresas. Primeiro estão indo para o Paraguai, agora pegaram o caminho da Bolívia. Eu não sei por que o caminho da Bolívia, deve ser por causa de imposto também. Você tem algum caminho para esses empresários deixarem de sair do país? Sim, o caminho, mais uma vez, é o tesouraço, cortar imposto sem pena, como fez o presidente Bolsonaro, desburocratização, segurança jurídica, parar de olhar para o empreendedor como se fosse um demônio, alguém que enriqueceu porque roubou alguém. Não, são essas pessoas que geram os empregos. Quem tem que gerar emprego não é o poder público, não é o presidente da República, o poder executivo. É aquele empresário que arrisca o seu dinheiro para abrir um negócio, e ali é que você começa a gerar emprego. E mais, Ratinho, a gente tem que pegar, o meu sonho é transformar pela educação. Como é que a gente vai fazer isso? Porque tem aquela molecadinha que vai para a vida do crime, que é ruim, ali tem que ser pau, linha dura, lei para eles. Mas a grande maioria dessa molecada, que está em escola pública, por exemplo, dá aqui a sua mão. Cara, eu quero pegar na mão dessa molecada, a gente vai trazer desde o ensino básico, vamos andar, até chegar o cara ter a carteira de trabalho dele ou a própria empresa. É essa mentalidade que a nossa garotada tem que ter de estudar tecnologia da informação, ciência, tecnologia, matemática, português, ciências. Acabar com o neném. É só isso que precisa. Nem estudo e nem trabalho. Tem que acabar. A garotada está estudando, Ratinho, e fica preocupada, tipo assim, não tem expectativa de futuro, acha que nunca vai conseguir um emprego, nunca vai conseguir abrir a própria empresa. Então, essa mentalidade que cabe ao poder público fazer,
E isso que a gente tem que fazer no campo da Sérgio educação. Malandro, tem mais alguma pergunta? Ô, senador, você estava falando aí da segurança. O que você acha dessa frase, bandido bom é bandido morto? Olha, o bandido que enfrenta a polícia tem que ser neutralizado mesmo. E o policial que mata ou que neutraliza esse marginal que está armado com um fuzil, ele não tem que ser investigado, ele tem que ser condecorado. Porque, graças a Deus, Serginho, a gente ainda tem pessoas nas nossas polícias que se dispõem a colocar a vida deles em risco pela nossa. Quem já sofreu um assalto aqui, quem já passou por uma situação de ser vítima disso, tudo que pede é para ficar vivo. Pede a Deus para ficar vivo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para ter um policial perto, para poder defender essa pessoa. Então, a gente tem que proteger esses servidores públicos, essas pessoas da segurança pública. Tá? Então, assim, bandido bom é bandido morto se ele estiver desafiando os nossos policiais, como aconteceu no Rio de Janeiro recentemente. Um monte de cara armado de fuzil na mata de madrugada. Não estavam fazendo turismo. Estavam ali esperando a polícia chegar para matar o policial, para defender aquilo que eles acham que é o território deles. Então, essa mentalidade a gente tem que encarar com coragem, com firmeza. Aí sim é para ser radical nessa pauta da segurança pública, porque foi assim que deu certo em todos os lugares do mundo. Acabar com a impunidade. Agora é a vez da Sônia Lima. Eu vou pegar carona aí um pouco nessa pergunta. Eu queria saber, o que você faria com a segurança pública para mudar tudo isso? Primeiro, a gente tem que reconquistar os territórios. Qual o primeiro território que a gente tem que reconquistar? Os presídios. O Estado nem nos presídios manda hoje, Ratinho. A gente tem que reconquistar esse território, tem que construir presídio, sim. Já estamos fazendo um monte de mudança na lei penal que vai endurecer. Aqueles marginais que são mais perigosos, que andam de fuzil, que estão aí roubando, estuprando, batendo em mulher. Esses caras têm que ter cadeia para eles mofarem lá. E quando eles saem do convívio social, eles estão praticando menos crimes nas ruas. Isso a gente já está fazendo. E, mais uma vez, para que não haja essa usina fabricando bandidos o tempo inteiro, o caminho é esse que eu brinquei aqui com o Ratinho, de pegar na mão dele, para evitar que essa molecada tenha como ídolos o dono da boca de fumo da favela onde ele mora. Tem que ter como ídolo uma Raíssa Leal, uma Daiane dos Santos, um astronauta Marcos Pontes, um Silvio Santos, concorda? É isso que a gente tem que despertar nessa garotada, para que eles tenham a expectativa de serem alguém quando acabarem de estudar. Dani Brandt. Muito bem. O senador falou sobre a sua relação com o STF, sobre o quão é importante se respeitar as leis no nosso país. E eu queria te fazer uma pergunta. Se você fosse presidente hoje, você daria indulto presidencial ao seu pai? Com certeza. Não só para ele, mas para todas as outras pessoas que foram covardemente justiçadas porque não cometeram aqueles crimes. O máximo que houve ali, Ratinho, foi uma depredação de patrimônio público que a gente nunca concordou. E as pessoas têm que pagar por aquilo. Tem algo que eu preciso falar com você agora, urgente. Você sabia que tem mais de 10 bilhões de reais esquecidos nos cofres do governo e que você pode resgatar um dinheiro que é seu e que você não sabe? Eu descobri que existem 7 formas ocultas que os brasileiros ainda não sabem de resgatar esse dinheirão que está ali parado e você tem direito. Muita gratidão pela forma que fui orientado. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e na sequência já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado e era meu. Tem gente que nem sabia e quase perdeu o prazo e você também pode resgatar o que é seu. É claro que você não vai deixar esse dinheiro para o governo, que tanto rouba do povo brasileiro, não é mesmo? Então, para você saber como resgatar esse seu dinheiro que você tem direito, eu deixei um link aqui no primeiro comentário, tá fixado no primeiro comentário, e também o QR Code que está aqui na tela. Se você está assistindo da TV, pode escanear esse QR Code com o seu celular e veja agora o que você tem direito. Pessoal, não perca tempo antes que o governo feche mais essa porta e tire do povo brasileiro aquilo que ele tem por direito. Agora, você acreditar que uma senhorinha de Bíblia na mão, por mais que estivesse no meio da algazarra ali, ia sentar na cadeira de presidente da República, ia começar a dar ordem para a gente, ia todo mundo obedecer? Isso não ia acontecer, a pessoa ser presa no mesmo momento e ia levada para a cadeia, como aconteceu. Então não tinha como, pelo que aconteceu no 8 de janeiro, haver uma ruptura no nosso país, um golpe de Estado, sem apoio de ninguém, sem apoio de Forças Armadas. O presidente Bolsonaro, Dani, enquanto era presidente ainda, ele escolheu o comandante do Exército Brasileiro, indicado pelo Lula. Pô, quem quer dar um golpe armado vai botar o comandante de uma força, o comandante escolhido pelo seu inimigo? Então são várias coisas que mostram, que provam para a gente que o que está acontecendo não só com o Bolsonaro, mas com centenas de famílias que foram destruídas, pessoas que já morreram dentro da cadeia,
por causa de omissão do poder público, pessoas que estão fora do Brasil por medo de virem para cá, porque sabem que não vão responder a um processo justo, vão ser justiçados, vão ser julgados pelos seus inimigos, vão ser julgados com ódio. Então, a única forma que eu vejo de a gente virar esta página de verdade é uma anistia, ou, como você colocou, um indulto que seja dado para que as pessoas retomem as suas vidas normalmente. Agora a vez da Beth Gusso. Senador, quais as prioridades que o senhor imagina para a área da saúde? Olha, para a área da saúde a gente tem que fazer... O Bolsonaro começou muito bem, ele já foi o presidente que deu o piso nacional da enfermagem. Um segmento que sempre foi até majoritariamente mais à esquerda, né, Ratinho? Porque quem trabalha com enfermagem, quem trabalha nessa área de atendimento ao público, normalmente tem uma sensibilidade maior, tem que ter ali um talento para olhar olho no olho, porque quem procura um posto de saúde está procurando acolhimento. Então, o que a gente tem que fazer é fechar, mais uma vez, a torneira da corrupção, porque a quantidade de equipamentos que são comprados superfaturados, sem controle, com desperdício, tem que pagar melhor esses profissionais, como o Bolsonaro fez com relação à enfermagem. A gente tem que ter uma atenção especial para que os nossos médicos de verdade tenham incentivos para trabalhar em lugares que são mais distantes, que ninguém quer trabalhar. Então, assim, todo mundo tem médico para caramba, mas todo mundo quer trabalhar numa capital, ninguém quer ir para a periferia, para o interior, para um lugar perigoso, ninguém quer trabalhar numa UPA, no local onde tem o domínio de traficantes, onde tem milicianos que mandam naquele território. Então, veja como é que está tudo intercalado, e para a gente melhorar um atendimento à nossa saúde, isso passa por segurança pública e passa por combate à corrupção. Então, assim, não é difícil de resolver, mas tem que ter boa vontade e tem que dar o exemplo. Quando o bom exemplo vem de cima para baixo, as coisas tendem a andar. Do jeito que está hoje, o mau exemplo está vindo de cima. Agora vamos ao Décio. Pois é, senador. Uma coisa que me incomoda profundamente é o futuro dos serviços brasileiros. Quando uma estatal é deficitária, e eu digo quando uma estatal é deficitária, é mais ou menos uma piada. Mas né? Sempre é, né? Ela sempre é. Com o Bolsonaro não foi. Ela sempre é. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que essa estatal, ela acaba tendendo a pedir, então, uma privatização. E é gozado que as pessoas que fazem parte, os concorrentes que entram para ganhar a privatização desses serviços, que deveriam ser serviços públicos, a princípio, só não o são porque estão causando prejuízo ao Estado. Essas estatais, aliás, essas empresas privadas, também alegando um grande prejuízo, continuam não servindo a população. O que é que o senhor faria para dar um pouco de vergonha na cara dessa gente? Odécio, a privatização ela só é mal sucedida quando, na sua origem, quando faz um edital lá para conceder um serviço público para alguém do setor privado explorar, quando isso é mal feito, quando isso é feito com corrupção. A gente vê isso direto aqui. Estamos vendo aqui em São Paulo, acho que você está se referindo a isso, a Enel, que foi privatizada e está prestando um péssimo serviço de luz, né? As pessoas sofrendo com isso. Então, cabe ao poder público multar, cobrar, e se tiver o serviço ruim, tirar e botar uma outra que seja competente e se comprometa a fazer os investimentos, a investir em tecnologia para diminuir o desperdício, uma empresa que se comprometa a fazer ligação elétrica subterrânea ao invés de ser por poste, porque essa é a alegação, né, que tem as árvores derrubam os postes e acaba dificultando, cortando o fornecimento de energia, o que é verdade também. Então, acho que vai desde o início. Se uma privatização é bem feita, a tendência é um serviço público ser prestado de uma forma melhor do que se fosse por uma estatal. Olha os Correios. Os caras pediram 20 bilhões de empréstimo para cobrar o roubo deles, né? Os Correios são comandados pelos advogados do Lula, um grupo chamado Prerrogativas, de esquerda. Então, bota os companheiros lá, cara, além de fazer um trabalho incompetente, ainda metem a mão. Como você falou, esses 20 bilhões dos nossos impostos vão ter que ser colocados lá, Ratinho, para a conta fechar. Sabe quantas casas, quantas habitações populares podiam ser feitas com esse dinheiro? 134 mil casas populares. Você que está hoje no aluguel, saiba que o roubo nas estatais pode estar inviabilizando que você tenha a sua casa própria. Então é essa comparação que o povo precisa entender e dar valor a um governo que vai zelar pelo dinheiro dos nossos impostos, que não é dinheiro público. O dinheiro tem dono e é o povo brasileiro. Se você for eleito, o que você vai fazer com o Bolsa Família? Eu no Bolsa Família vou fazer igual fez o presidente Bolsonaro. Como é que o atual governo faz? Eles mantêm as pessoas dependentes do Bolsa Família. Como é que o Bolsonaro fazia e a gente tem que voltar a fazer, Ratinho?
ele dava uma porta de saída. Falava assim, ó, se você arrumar um emprego, você que está no Bolsa Família, se você arrumar um emprego, você vai ficar mais 2 anos recebendo o Bolsa Família, mais o seu salário e mais R$ 200. O governo vai pagar para você arrumar um emprego. Sim. Para que a pessoa possa se acostumar a viver do emprego e não depender mais do Bolsa Família. Então, o nosso sonho é esse, abraçar aquelas pessoas que precisam receber o Bolsa Família, diga-se de passagem. Antes da pandemia, era R$ 190 em média, tinha mulheres que ganhavam R$ 50, e o presidente Bolsonaro colocou no mínimo R$ 600, porque com competência tinha dinheiro no caixa para poder fazer isso, não tinha desvio em estatais, né? Não tinha que o governo ficar botando 20 bilhões no caixa dos Correios de volta por causa da incompetência e da roubalheira que acontece lá. Então, Ratinho, a gente tem que tratar as pessoas com dignidade, e o Estado dá uma mão, dá uma alternativa para que ela possa caminhar com as próprias pernas e não dependam mais de político nenhum na sua vida. Muito bem. Sérgio Malandro, primeira pergunta. Sérgio, a pergunta é tua. Ô, senhor Ratinho, senador, senador, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Esse negócio de esquerda e direita tá tão assim perigoso que quando alguém me pede uma informação eu falo, vai reto sempre. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa agora séria. Como é que a gente pode acabar com essa divisão, com essa polarização? Porque, realmente, eu não vivi, eu vivi uma época muito... Não tinha nada disso. Hoje em dia, famílias estão brigando, o pai não fala com o filho não fala com o pai, os irmãos não se falam. Você chega numa turma, aquele cara que é teu amigo das antigas, daqui a pouquinho ele não fala mais com você. Como é que a gente pode acabar com essa polarização no Brasil? Bom, Sérgio, em primeiro lugar, eu fico feliz, Ratinho, de estar aqui, porque no momento difícil que passa a minha família, em função do que passa o meu pai, estar num programa aqui com essa alegria, né, com essas pessoas que têm aqui o trabalho maravilhoso de levar alegria para quem está nos assistindo, em especial na pessoa dessa figura, que é o Serginho, que é um cara que é histórico. Essa é a memória que a gente tem do SBT. Sim. Então eu estou aqui hoje, Ratinho, em memória a história do Silvio Santos, em memória as pessoas que construíram isso aqui, a sua família, que eu conheço as filhas do Silvio, conheço o coração de quem ajudou a construir a respeitabilidade, a credibilidade do SBT, e também em homenagem a você, que é uma pessoa que eu respeito demais, Obrigado. que é o nosso público. Como é que acaba com isso, Serginho? Eu acho que é pelo exemplo, porque principalmente as maiores autoridades desse país, elas se elegeram dizendo o quê? Vou buscar a pacificação, vou acabar com essas confusões. E na prática, o que acontece? Não só o discurso de ódio continua, mas as práticas de ódio continuam. Hoje, parlamentares de centro-direita são perseguidos, Ratinho, e não é por causa de corrupção, é por causa do que eles falam. Por isso que eu te falo que a gente pode ter lado, a plateia pode ter lado. Quem não pode ter lado é juiz. Imagina, você tem uma causa do SBT, vai ser julgada por um juiz que tem uma proximidade com um concorrente. Você vai achar um julgamento justo? Não vai. É isso que passou o Bolsonaro, ele foi condenado pelos seus inimigos. Então, esse tipo de coisa, Serginho, enquanto a gente não respeitar a Constituição, a legislação e o exemplo, enquanto o exemplo não vier de cima, eu acho que vai continuar essa confusão. E como sempre pediu assim, Bolsonaro, você tem que ser mais centrado, tem que ser mais equilibrado. Eu acho que eu já sou assim por natureza e quero que as pessoas me percebam dessa forma como alguém que tem os mesmos princípios do Jair Bolsonaro, mas só que tem uma forma diferente de colocar as coisas e de explicar olhando no olho de coração aqui aberto. Sônia Lima. Boa noite, Flávio. Boa noite, Tudo Sônia. bem? Meu amor, deixa eu te falar. Desculpa falar, meu amor. O senhor, vamos tratar com todo respeito. O senhor acabou de dizer, né, que faria como o seu pai em relação ao Bolsa Família. Teria alguma coisa que você faria diferente do seu pai, caso seja presidente? Olha, eu acho que ele era muito incompreendido várias vezes. Ele falava algumas coisas de uma forma quase sempre reagindo, tá, Sônia? Mas que acabava sendo deturpado, interpretado como se fosse uma agressão, um ataque institucional. Eu acho que o que eu melhoraria é a comunicação. Eu acho que é uma coisa que eu faria diferente. Eu estou na vida pública há 22 anos, sempre tive um excelente relacionamento com a imprensa, respeito muito o trabalho dos jornalistas que trazem à luz coisas que muitas vezes os porões ali do poder omitem. E aí o que a gente pede, mais uma vez, acho que a imprensa também tem um papel importante no distensionamento de todo esse atrito, porque, invariavelmente, pelo menos com a gente, é o tempo inteiro buscando uma coisa ruim para falar, desumanizando as figuras como a do presidente Bolsonaro. Então, acho que todo mundo tem um pouquinho de responsabilidade, pode dar sua cota de contribuição e melhorar
o nosso convívio e respeitando as diferenças. E agora nós temos outra matéria para mostrar, bastante interessante, porque o Flávio Bolsonaro deu uma entrevista coletiva para vários jornalistas. E você sabe como que são os jornalistas. Eles fazem perguntas capciosas. Inclusive, tentou colocar o Flávio Bolsonaro numa sinuca de bico e olha como ele se saiu para cima dos jornalistas. Um pouco diferente do seu pai Jair Bolsonaro, que já saía esbravejando com tudo, mas ele deu uma invertida nos jornalistas. Confira aí essa matéria que é muito importante. O senhor e ação para tirar as mecas do setor industrial. Primeiro, tirar o PT, acabar com esse governo corrupto, que está levando a desesperança, endividando o país inteiro. Ninguém aguenta mais um governo tão gastador, tão irresponsável, e que está sendo o grande vilão do endividamento de todas as famílias brasileiras. Então, o Brasil está perdendo mais uma grande janela de oportunidade de ser o garantidor da segurança alimentar do mundo, o garantidor da segurança energética do mundo, porque falta investimentos em infraestrutura para que possamos, em todos os setores, garantir o escoamento da nossa produção por intermédio de mais ferrovias, portos, aeroportos, mais modernos, que possam baratear os nossos produtos que são exportados, possam garantir que cheguem de forma mais rápida, com menos desperdício, por causa de um governo que não tem a menor condição de fazer nenhum tipo de investimento. Então, o que eu ouvi aqui hoje, de setores os mais variados, dentro da parte da indústria, é a necessidade de fazer um governo com responsabilidade fiscal, que o Brasil retome a capacidade de investimento. Não aconteceu, da minha parte pelo menos não. Eu falo com o governador Tarcísio a qualquer momento, ele me liga a qualquer momento também. Eu tenho um pacto com ele sim, que é de resgatar o nosso Brasil. E ele já está dentro desse pacto desde o governo do presidente Bolsonaro, enquanto ele, ministro da Infraestrutura, o melhor que esse país já viu, inclusive, está fazendo um brilhante trabalho como governador aqui do estado de São Paulo. E dentro da nossa estratégia, nós sempre contamos muito com a sua boa avaliação aqui. Eu tenho certeza que ele vai vencer no primeiro turno e eu não preciso de pacto com o Tarcísio para a gente caminhar junto. Nós sempre caminhamos juntos e é assim que a gente vai continuar. A questão de ter protocolado uma PEC com o fim da reeleição para presidente da República foi uma iniciativa minha, porque eu acredito que o melhor modelo é sim um único mandato de presidente da República. O Congresso vai discutir se é de 4, se é de 5 anos, de forma que isso acontece. Mas eu acho que esse é um grande gesto que eu entendo que é muito saudável para a nossa democracia, é saudável para o Brasil, porque o meu compromisso ali não vai ser de perpetuação no poder ou pensar em ter apego à cadeira de presidente da República. Muito pelo contrário. Eu quero fazer a minha parte, eu estou mais do que preparado para ser presidente da República, são 24 anos de vida pública, alguém que conhece como fazer política em Brasília, alguém que vai ter a liberdade de escolher os melhores ministros, mais competentes e honestos, que é o que está faltando nesse atual governo, para entregar o melhor para a população brasileira. O Tarcísio na sua campanha está adequado? Tenho certeza que sim, não só do Tarcísio, mas do prefeito Ricardo Nunes, da sua base de vereadores, dos nossos candidatos a deputado federal, estadual, não apenas do PL, mas também do Republicanos, que é o partido do governador Tarcísio. E não por acaso, a campanha começou agora praticamente e a gente já está abrindo uma larga vantagem sobre o império do mal, que é o Lula. Não assisti o debate ontem, eu vou perguntar para o Kassab como é que foi para ele me explicar. Eu não entendo que eles são meus adversários. Inclusive eu quero pedir a todos aqueles que estão votando neles hoje, que levem em consideração votar já no Flávio Bolsonaro no primeiro turno. Porque eu tenho certeza que todo mundo que está escolhendo todos esses candidatos aí, o Zema, o Caiado, o Renan, o Augusto Cury, ninguém aguenta mais o PT. O Brasil não suporta mais 4 anos do PT. Então, se estão votando nele, é porque querem mudança. Então, eu peço a todos que considerem já no primeiro turno, votem na mudança de verdade, votem naquele que tem capacidade, o único que pode derrotar o Lula, porque se não for no primeiro turno, vai ser no segundo turno que a gente vai livrar o Brasil das mãos sujas do PT. Então, de nada, eu vi a prestação de conta no G1. Dá um Google aí você no G1. A prestação de contas está lá na matéria do G1, dizendo que a produtora gastou mais até do que recebeu de investimento. Enfim, de onde foi gasto o dinheiro. A prestação de contas foi feita dentro da investigação que está acontecendo em São Paulo e a própria imprensa vazou. Vocês publicaram, não fui eu. Então, assim, da minha parte, eu digo o seguinte, quem tem que prestar conta não sou eu, é o Lula que tem que prestar conta. Ele tem que prestar conta porque ele está fazendo uma reunião escondidinha contra o presidente da República, com o Augusto Lima e o Orcaro, prometendo
né, que era não vende o seu banco agora não, porque daqui a pouquinho o Lula vai trocar o presidente do Banco Central, vão facilitar a sua vida, a vida do Banco Master. Quem deve explicação é ele. Quem deve explicação é o Jacques Wagner, é o Rui Costa, é o pessoal da Bahia, o cerne, a origem de todo esse grande escândalo de corrupção que aconteceu dentro do governo Lula. Então vocês têm que cobrar explicação dele. Cadê o Lulinha? Tá onde? Tá na Espanha? Tá morando naquele lugar luxuoso? Não, quem tá pagando as contas dele? Cadê o follow the money? Cadê o dinheiro? Qual foi a origem? Como é que ele está sendo sustentado lá na Espanha? Alguém que tinha dentro do governo, usava o governo do próprio pai para fazer negócios com a Roberta lá, que é a lobista do careca do INSS, e o Marcola do Lula, que abria as portas de todo o governo para o seu filho fazer negócio. Então quem tem que dar explicação, não sou o Lula. O Brasil está lambendo em chama, todo mundo endividado, Brasil quebrado, 200 indústrias já foram para fora do Brasil, foram para o Paraguai, mais de 9,1 milhões de CNPJs de empresas que estão devendo. Vocês querem insistir com uma relação privada, de um filme privado, que não tem contrapartida pública de nada. Gente, não adianta, vocês não vão me colocar na mesma página desse cara. Não vão me colocar. Hoje o governo Lula que deve explicações, vão cobrar explicações deles. Eu estou aqui para resgatar o meu Brasil. Eu conto muito com todos vocês, inclusive vocês da imprensa. Se quiserem continuar questionando um presidente da República, vota em mim. Vota no Flávio, porque mais 4 anos de PT, as fontes de vocês vão todas tomar busca e apreensão, porque nem o sigilo da fonte o atual governo está respeitando mais. Então o Brasil precisa mudar. Ponham as mãos nas suas consciências. Ninguém aguenta mais tanta perseguição, tanta roubalheira, tanto imposto alto, tanta desesperança, tanta violência. O Brasil precisa mudar e o Brasil vai mudar com o Flávio Bolsonaro. Olha, vamos fazer de uma forma, primeiro, a gente vai mudar o currículo escolar. Desde a primeira infância, de 0 a 3 anos, a gente vai garantir o acesso das mães às creches, porque as mulheres precisam trabalhar e muitas vezes não têm oportunidade de fazê-lo porque não têm onde deixar os seus filhos. Então, quando não houver uma creche pública, o meu governo vai oferecer um voucher para que as mulheres possam deixar os seus filhos numa creche privada. Com relação ao ensino fundamental, precisamos mudar não apenas a questão do currículo escolar, para que os nossos jovens possam aprender algo de útil nas suas vidas, porque eles são estudantes, não são militantes de esquerda, que é o que eles acabam sendo quando concluem o ensino fundamental ou o ensino médio. Eles vão ter lições ali de empreendedorismo, de educação financeira, vão ter o contraturno, vou ter o esporte, eu vou fazer um investimento forte também nessa questão do esporte já para os nossos jovens dentro de sala de aula. E no tocante ao ensino técnico profissionalizante, o que eu vou fazer é um modelo dual. Eu vou trazer as empresas para dentro do ensino técnico profissionalizante, para que esses alunos, durante ainda o primeiro, segundo e terceiro ano, eles possam fazer uma espécie de estágio nessas empresas, para que as empresas possam já irem preparando esses jovens, adequando esses jovens às necessidades dessas empresas, de preferência que sejam da região onde eles moram ali, para que eles, quando concluírem o ensino técnico profissionalizante, não apenas tenham um diploma para pendurar na parede, mas também tenham a capacidade de estarem já empregados assim que concluírem o ensino técnico profissionalizante e recebendo um salário decente, um salário digno, que vai permitir que eles possam levar dignidade para dentro de suas casas. Então é dessa forma que eu pretendo mudar, devolver a expectativa para os jovens brasileiros que hoje têm um diploma pendurado na parede, mas não conseguem emprego em lugar nenhum, porque eles não foram devidamente qualificados pelo setor público. Pois é, pessoal, o povo não aguenta mais ir no supermercado e pagar tão caro nos alimentos. Aliás, a Miriam Leitão, ali do Globo News, né? Ela falou ao vivo para todo mundo durante um programa ali na Globo News que o preço dos alimentos não está caro. Isso tudo é uma sensação do povo brasileiro. Olha só que coisa, é só um sentimento. Não existe inflação, não existe aumento dos preços. É verdade mesmo? Eu quero que você coloque aqui nos comentários, aí na sua cidade. Você tem sentido que no supermercado o preço dos alimentos aumentou? Coloque aqui o nome da sua cidade, do seu estado aqui nos comentários, que eu quero saber. Porque é um absurdo, pessoal. O povo brasileiro está todo mundo sentindo que as coisas estão mais caras. Inclusive, até o pessoal da esquerda eu tenho ouvido reclamar do preço dos alimentos. Olha só, pessoal, só nesse terceiro mandato do Lula, no Lula 3, foram criados pelo ministro Tachad e a sua equipe mais de 30 novos impostos. Eu não sei para que esse tanto de imposto. É para arrecadar mais?
E aí tem 4 impostos que ainda não entraram. Se você está achando que as coisas estão caras, tem 4 impostos que vão entrar agora a partir do dia 1º de janeiro, porque foi uma canetada que eles deram ali, mas tem um prazo para vigorar. Vai entrar a partir do dia 1º de janeiro 4 impostos. Já está acertado, já está tudo certo. E aí eu vejo a Miriam Leitão ali da Globo News falar que as coisas não estão caras, que é apenas uma sensação do povo brasileiro. Pessoal, sinceramente, a única salvação é tirar o PT e entrar um outro governo. Não tem outro jeito, pessoal. Se você conhece uma outra alternativa, a não ser... Aliás, eu vou falar aqui outra coisa. Olha só, me entenda. Vocês conhecem o filósofo, o professor, vocês conheciam, né? O Olavo de Carvalho? Pois é. Então, ele falava uma coisa, que a única solução para o Brasil era uma intervenção militar dos Estados Unidos com bloqueio dos 3 poderes e uma outra sucessão aí, né? Um outro tipo de governo. Você acredita nisso? Você acha que isso é a melhor solução? Eu quero que você coloque aqui nos comentários se o professor Olavo de Carvalho, que já até partiu dessa para outra melhor, se ele estava certo ou se isso é só loucura da cabeça dele. O que você acha? Coloque aqui nos comentários, porque realmente, pessoal, o Flávio Bolsonaro me parece muito bem preparado e diferente do Jair Bolsonaro, que era tão reativo, né? Quando a imprensa batia, ele batia de volta. Quando o Supremo ali, os ministros faziam algo injusto, ele ia para cima. Só que agora o Flávio Bolsonaro não, já é mais ponderado, é uma pessoa mais equilibrada. Inclusive ele é empresário, ele tem empresas, ele é advogado, senador há vários anos. Então, o currículo dele é um pouco diferente do Jair Bolsonaro, porém, ele tem os princípios do pai. Aí, pessoal, eu quero que você avalie o que é melhor. Olha só, muitas pessoas estão falando, não, o Augusto Cury seria a melhor solução para o Brasil. Augusto Cury, pessoal, psiquiatra, o melhor ou maior ou mais conhecido do Brasil, o maior escritor do Brasil, referência internacional, realmente, na área dele, fez um excelente trabalho. Agora, vamos e venhamos. Para ocupar a cadeira de presidente do Brasil, aí ele precisa de uma caminhada um pouco maior na política, porque não adianta o cara ser muito inteligente, mas ele não saber fazer política. E o Flávio Bolsonaro já está há muitos anos na política. Outro também que teria uma oportunidade e que muitos falariam que poderia ser um excelente presidente seria o Pablo Marçal, empresário, empreendedor, coach, conhece do comportamento da mente humana. Só que tem um problema, pessoal. Também o Pablo Marçal nunca foi político, nunca teve um cargo político. E outra coisa, a justiça aí está barrando ele, não quer deixar ele nem participar dos debates, nem usar propaganda eleitoral, não pode nada. Ou seja, também é outro que talvez é carta fora do baralho. Então, a única alternativa seria o 22 na cabeça. Olha só, coloca aqui nos comentários se você acha que o Flávio tem chance de levar no primeiro turno. Eu acho que pode acontecer sim, por que não? Coloque aqui nos comentários a sua opinião, se inscreva no canal, é gratuito, não paga nada. Você sabia que quase metade das pessoas que nos assistem não são inscritas no nosso canal e nós já estamos chegando aí a quase 700 mil inscritos, conservadores, pessoas de direita e que querem uma mudança nesse país. Venha fazer parte, é gratuito, tá bom? E você vai receber os nossos vídeos amanhã, depois da manhã, em primeira mão. Vamos ficando por aqui e até a próxima.